E agora, na hora de viajar, pode viajar com tranquilidade com a criança com asma? É isso que a gente vai abordar na entrevista de hoje. Doutora Rita, estou fazendo esse preâmbulo, colocando aí de forma bem natural, mas a gente sabe que tem pais que se preocupam muito com essa situação. Provocando logo de primeira, é possível viajar com a criança com asma sem grandes dificuldades? Tem como planejar essa viagem? Bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia a todos os alagoanos. E é possível sim viajar. Uma coisa que a gente tem que entender, a gente precisa entender a doença, entender o tratamento para entender até mesmo evitar as crises. A asma é uma doença crônica que há uma inflamação na via aérea. E essa inflamação, ela recorre devido a vários desencadeantes diferentes e você acaba entrando em crise de tosse, chiado e cansaço. O tratamento ele é utilizado com medicações anti-inflamatórias e broncodilatadoras para o paciente poder respirar melhor. E uma coisa muito importante é você manter o seu tratamento da asma antes de você viajar. Quer você vá para local frio, quer você vá para um local quente, é importante você estar usando a sua bombinha diariamente, que é para desinflamar a via aérea, para você não entrar em crise em alguma mudança climática do local que você está indo viajar. Eu tenho duas perguntas em uma. É possível um pai e uma mãe serem surpreendidos com um filho que até então não se sabia que tinha a asma e de repente desencadear uma alergia, uma crise de repente? E a partir desse momento, o que fazer numa situação como essa, doutora? Olha, a asma ela pode ser... A doença pode ser desencadeada, pode aflorar o quadro em qualquer faixa etária. É mais comum acontecer na infância, nos menores de 5 anos, mas até na fase adulta eu posso abrir um quadro de asma sem nunca ter tido. Isso não é muito comum. Mas uma vez tendo uma crise de asma pela primeira vez, você não sabia que tinha doença, normalmente você não anda com medicação de resgate para aquela crise, já que você nem sabia que tinha doença. Então a orientação é procurar um serviço de emergência mais próximo para você tratar aquela crise e depois procurar um profissional para acompanhar a doença. Doutora, é possível que alguma alergia desencadeie asma? É possível, sim. A asma é uma doença que ela tem um componente alérgico. Existe a asma alérgica e a asma não alérgica. As crises, elas são desencadeadas por inúmeros gatilhos diferentes e isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que tem crise com mudanças climáticas, com cheiros fortes, com poeira, com mofo, com ácaro, que é o mais comum que a gente acontece. Então, emoções desencadeiam crises também, tanto emoções boas quanto emoções ruins. Os desencadeantes são variados, varia de pessoa para pessoa e normalmente quem tem a doença que já trata, normalmente já sabe o que desencadeia a doença dele. Há um detalhe, doutora, muitas vezes as famílias fazem viagens prolongadas dentro dos carros, e o pai que tem uma criança com asma, naquela situação, precisa ter um cuidado a mais com o ar-condicionado do veículo. Eu falo isso porque, obviamente, não são todos que fazem aqueles intervalos de parada a cada 1 hora e meia, e às vezes faz uma viagem mais prolongada, a criança dorme ali no carro, muitas vezes 2, 3 horas submetidas ao ar-condicionado do veículo. Algum cuidado especial, a limpeza desse ar-condicionado para essa viagem? Exatamente. O ar-condicionado, ele é um bom aliado, ele ajuda quando bem utilizado. É preciso que o ar esteja em boas condições, o filtro limpo em relação a ácaro e sempre levar dentro do carro, da bolsa, a bombinha de resgate. Uma coisa muito interessante que é o que desencadeia a crise é a mudança brusca de temperatura. É quando eu estou num local frio e rapidamente eu vou para um local quente. Mas se eu estou dentro do carro e aquela temperatura está estável, eu não vou ter muito problemas, desde que o ar esteja com as boas condições de higiene. Eu tenho uma pessoa conhecida que ele adota a seguinte estratégia, viu, Thaís? Pode ser uma dica também. Vai pensar em parar, já tem mais ou menos ideia de onde vai parar, e aqueles 5, 10 minutos antes da parada, ele já desliga o ar-condicionado, abre parte da janela, e aí o ar que vai circular dentro é um pouco o reflexo do que está
de temperatura lá fora. É como se o corpo fosse se preparando, né, para a condição que vai estar encontrando fora, porque normalmente está muito quente e você sai ali daquela realidade fria do carro e é um impacto. E ele adota isso, acredita que não tem causado grandes situações. Pode ser uma estratégia? Sim, é uma boa estratégia, sem dúvida. Doutora, quais podem ser as consequências maiores de uma crise numa criança que não tenha tido uma resposta rápida? Bom, a asma é uma doença que, infelizmente, ela leva à morte. A maioria dos casos de morte ocorre no trajeto ao hospital. O paciente nem consegue chegar no hospital para ser atendido. Mas, normalmente, aquela asma, a asma grave, a asma de difícil controle, a asma que é passível de morte, é aquela asma que não está sendo acompanhada, que não está sendo tratada, que não está fazendo o tratamento de manutenção para desinflamar a via aérea e para broncodilatar a via aérea. Isso ocorre muito nesses casos, onde você tem a doença, você não trata, você não acompanha e você acaba indo à morte, né? Agora, doutora, eu mudando um pouco de assunto, já que a gente avançou bem nessa questão da asma, eu fiquei impressionado com a notícia, viu, Thaís? Dando conta de que a filha da modelo e atriz Bárbara Evans, de 1 ano, ela precisou passar por uma cirurgia para retirar pedaços de amendoim do pulmão. Primeiro, como é que isso foi possível? E o que é que o pai e a mãe, né, faz numa situação dessa ao detectar uma condição como essa, doutora? Olha, veja só. Crianças pequenas, a gente tem que ter muito cuidado em relação a brinquedos pequenos, com peças pequenas, porque ela pode colocar na boca e não engolir isso e ir para a via aérea, que a gente chama de broncoaspiração. E um outro dado que a gente esquece também são os alimentos que crianças pequenas não devem comer, como, por exemplo, amendoim, pipoca, pistache, as castanhas. Quando oferecer à criança, oferecer em forma de pasta ou em forma de farinha. Porque a criança pequena, ela tem uma imaturidade no sistema de deglutição. Então, ela pode colocar isso na boca. Quando ela for engolir, ela broncoaspirar. Não ir para o tubo digestivo e ir para a via aérea. Isso é um dado importante. Uma vez broncoaspirado aquele objeto ou aquele alimento, só pode sair com broncoscopia. Por isso que ela precisou de cirurgia. Leva para centro cirúrgico para tirar por via endoscópica aquele corpo estranho na via aérea. Quando uma criança broncoaspira, normalmente ela engasga, ela fica roxinha, ela perde o ar. Então, o pai ou a mãe pode fazer algumas estratégias para tentar liberar aquele corpo estranho da via aérea. É dar aquele tapa nas costas, aquela pressão, né, nas costas para tentar expelir o corpo estranho. Ou então fazer aquela manobra de colocar a criança contra o peito, empurrar o tórax dela para tentar expelir o corpo estranho. São estratégias que a gente pode utilizar naquele momento no intuito de liberar esse corpo estranho. É um susto. Isso aí eu vi, essa notícia saiu essa semana e realmente a gente não se atenta, né, muito para essa questão dos alimentos pequenos. Há um alerta grande em relação a brinquedo, para quem tem criança pequena. Até porque tem o alerta, né, do Inmetro, mas para alimentos realmente é muito ainda, não é tão disseminada a informação. Doutora Rita, qual a orientação geral, então, para as crianças que estão em férias, especialmente as crianças menores que sofrem com alergias e especialmente com asma? A orientação principal é fazer o tratamento de manutenção da doença, é fazer aquele tratamento preventivo, profilático, para que não ocorra crises no local onde está indo, nas mudanças climáticas que podem ocorrer. Então, é usar a sua bombinha todos os dias, pela manhã e à noite, para desinflamar a via aérea, broncodilatar a via aérea, para não ter crise e não ter surpresas durante a viagem. Então, atenção, né, Thaís? Tem que ter cuidado mesmo. Há essa condição clínica, é uma condição que o pai e a mãe já vêm acompanhando. A conversa com o especialista que já faz o acompanhamento é fundamental. Se não teve chance de fazer aquela consulta, de repente um telefonema vale a pena, justamente para fazer essa viagem com tranquilidade e saber se no local que você está indo também tem ali um atendimento, porque afinal de contas uma emergência pode vir a acontecer. É um período que eles estão brincando com outras crianças, é um período que eles estão ali tomando muito banho.
ter cuidado para não colocar a criança para dormir também totalmente molhada, porque fica cansado, né? Depois sai da praia e da piscina, então são cuidados importantes. Queria agradecer a presença da pneumologista infantil Rita Silva, dizer que ao longo, né, claro, dessa jornada nossa aqui com o Jornal da Mix, o assunto saúde sempre vai ter prioridade para ajudar você também que está em casa. Até uma próxima oportunidade, doutora. Obrigada. Obrigada. Agora, 6 horas.